Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 21 do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e esta será uma homenagem a um dos maiores jogadores e personagens de todos os tempos da história do futebol. Falaremos de Diego Armando Maradona, que faleceu no dia 25 de novembro de 2020. Então aí, um ano que estamos já sem Maradona. Antes de apresentar o Reni, que já está por aqui, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcast. Por fim, quero falar do Anchor, a plataforma que hospeda o Chuteira Ativista. O Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast, pois é grátis, tem ferramentas que permitem gravar e editar o seu podcast do celular ou pelo computador. Além disso, o Anchor distribui o podcast para você ouvir no Spotify, Apple Podcasts e muito mais. Baixe o aplicativo Anchor de forma gratuita ou acesse o site anchor.fm para começar. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente de Ribeirão Preto. Epa, terra boa, hein, Reni? Dê o seu oi para a torcida brasileira e, se já quiser, claro, pode falar um pouquinho do Maradona, nosso tema de hoje. Ele deveria, né, Reni? Tem que receber a nossa homenagem por aqui, né? Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Vim buscar calor aqui em Ribeirão Preto, né? Minha cidade. Infelizmente não tem jogo do meu Botafogo, mas a tabela já saiu, inclusive vai ter Botafogo e Santos lá na Vila Belmiro, então a gente pode até se programar para acompanhar esse confronto, mas a gente discute isso mais tarde. Realmente, Gui, o Chuteiro Ativista não poderia deixar de fazer sua reverência a Diego Armando Maradona, assim como homenageamos o Pelé, e obviamente a gente não vai entrar na discussão, quem jogou mais. Bom, para mim, quem jogou mais, o melhor de todos os tempos é o Pelé, e é indiscutível, mas o Maradona, as outras facetas de Maradona realmente são bem mais interessantes que a do Pelé, e eu começo falando sobre essa questão do ídolo Maradona. Os grandes craques, né, a gente chama de ídolos, né? Existem pessoas, e às vezes eu tento ser um pouco assim, que são iconoclastas, ou seja, que elas não querem ter... os iconoclastas são, digamos assim, os destruidores de imagens, né? Eles não cultuam uma imagem, não tem um ídolo, assim. Eu até acho que eu tenho os meus ídolos, mas tento não ter tanto também. E essa coisa da imagem, quando a gente fala de Maradona, é muito surreal, a começar pela igreja maradoniana, né, Gui? Que é uma coisa fantástica, né? Que só de você ver o Maradona, por exemplo, dentro de uma casinha assim, como se fosse um beato, uma coisa espetacular, né? Do culto à imagem de Maradona, criada lá por algum argentino muito fanático, mas que teve o acompanhamento de outros tantos, né? A igreja maradoniana. E só que, assim, problematizando essa questão do ídolo, e tem aquela história de o ídolo não vai acertar sempre, né? E aí, quando ele não acertar, quando ele errar, quando ele se mostrar vulnerável, a gente vai acompanhar, a gente vai passar pano, a gente vai nos condoer com ele. Como é que vai ser, né?
eu acho que isso que fica do Maradona, e sei que você vai falar disso também, que ele mostrou que é um grande ídolo e um grande ser humano, porque ele é falho, que ele é falível, que ele lidou com muitas coisas, muitos problemas, e isso interferiu diretamente na carreira dele em vários momentos, mas que isso, na minha opinião, só ressalta, né, só eleva essa questão do ídolo e do ser humano, esse grande jogador que foi Diego Armando Maradona. Reni, as pessoas usam um termo que eu acho super legal para o Maradona, que é a coisa do Deus humano. Primeiro, pela genialidade, o Maradona jogou absurdos, e você vai falar um pouco dessa simbiose que ele tem com o Napoli, né? Um pouco depois você vai falar sobre o Napoli, sobre a relação que ele tem com o clube, com a cidade, e já até me antecipando, acho que é muito raro um clube trocar o nome do estádio para homenagear um ídolo, um jogador, e é o que aconteceu com o Napoli. O estádio atualmente se chama Diego Armando Maradona. Ele teve 2 Copas do Mundo brilhantes, 86 campeão, e 90 com um time muito meia-boca da Argentina, conseguiu conduzir até a final. Então, Reni, só pela bola, o Maradona já se justifica como um dos maiores do esporte que a gente tanto gosta, mas essa coisa do Deus humano tem muito a ver com o carisma do Maradona. O Maradona era um cara muito carismático, e essa identificação é porque ele tem defeitos iguais, muito próximos do nosso, né? Por isso essa coisa do humano. O Maradona é um cara que teve muitos defeitos, sim, era um personagem controverso, mas o maior personagem da história do futebol, e talvez pelos seus erros ele se aproxima tanto da gente. É muito raro a gente ver um cara que consegue transcender o esporte, né, Reni? Eu acho que na minha cabeça só vem agora o Muhammad Ali e o Maradona. Não consigo ainda ver, até em grandes atletas que ainda estão em atividade, acho que é preciso até ter um tempo a mais para eles, para ver o que eles serão no pós, mas eu acho que toda essa questão de transcender o esporte, de nos aproximarmos tanto do Maradona, fazem com que o craque argentino seja o maior personagem, não o maior jogador, mas sim o maior personagem da história do futebol. Porque jogador, a gente não vai ficar aqui comparando, mas a gente fica com o Pelé. A gente até falou isso no episódio do aniversário do Rei. Agora, Reni, eu queria ouvir você sobre essa simbiose do Maradona com o Napoli e a cidade de Nápoles. Pois é, Gui, antes só pontuando, destacar entre os problemas do Maradona, a gente acabou não falando diretamente, né, mas Maradona lidou muito com problemas de drogas. Uma das grandes questões que perpassaram a carreira do Maradona, agora falando com mais clareza, e interferiu diretamente na carreira dele, especialmente na parte final. Foi fazer tratamento, inclusive em Cuba, né, onde ele tinha amizade com Fidel Castro. Mas, partindo para a questão de Diego Armando Maradona e o Napoli, Gui, primeiro que Maradona é o maior ídolo da história do Napoli, isso também outra questão indiscutível, né? Saíram dos pés de Maradona os principais títulos do Napoli, né? Inclusive 2 campeonatos italianos das temporadas 86, 87 e 89, 90, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália e uma Copa da UEFA. Lembrando que nesse segundo campeonato italiano, uma grande colaboração de 2 brasileiros, né? Careca e Alemão. E o que eu queria destacar dessa relação, que muita gente sabe ou esquece, que na Itália existe uma divisão muito profunda entre o norte e o sul do país, né? A gente aprende aqui no Brasil de forma rasteira, né, e passageira, sobre a história da Itália, a unificação italiana, mas simplificadamente é aquela história do norte rico e do sul pobre, o norte desenvolvido, industrializado, e o sul mais agrário. Esse cenário até mudou um pouco, mas ainda é
um pouco assim, né? Só para situar, o norte com cidades como Milão, Florença, e o sul como a região da Calábria e de Nápoles, ali do Vesúvio, né? O Nápoles, vindo do norte, né? Vindo da parte da porção pobre e se destacando com a chegada do Maradona, isso é muito sintomático, né? E isso causou muita revolta, digamos assim, que perdura até hoje. Existe um preconceito gigantesco das torcidas do norte, principalmente os por parte dos principais rivais do Napoli, né? Que são a Roma, a Lazio e a Juventus, todas do norte, Gui, todas do norte. E casos de racismo não são raros em jogos do Napoli contra esses times, né? Eu lembro de 2 cânticos. Primeiro, um que fala que o Vesúvio, né, o vulcão, tinha que entrar em erupção de novo para acabar com a região de Nápoles, né? Como já causou estrago outrora o vulcão Vesúvio. E, com essa questão racial muito marcada, falava a torcida do Nápoles está chegando, olha como a gente consegue sentir o cheiro no ar, né? A questão deles serem fedidos, né? Serem não, né? Justamente a questão do preconceito. E aí eu fui também pesquisar uns relatos de brasileiros que viveram na Itália, conversando com os italianos. Achei um blog aqui interessante da Júlia Boechat, e a Júlia falando aqui, falando um pouco dessa questão discriminatória que ela sentiu, ouvindo os dois lados, né? E ela ouviu de uma proprietária, de uma senhora que mora em Florença, que não era para ela viajar muito para o sul da Itália, né? Ela falando assim, essa senhora, no depoimento para a Júlia: olha, a Itália acaba em Roma, depois é África, né? Justamente essa questão racista por causa da diversidade cultural do sul italiano, bastante influenciado também pela imigração que vem do norte da África e de outras regiões, uma ascendência árabe ali, até questão de colonização. E aí outro depoimento, quando ela foi ao sul ficar numa espécie de albergue lá, que o albergue não é a mesma coisa que o albergue aqui no Brasil, né? Albergue lá é como se fosse um hostel, um lugar para você ficar, né? E aí o dono do albergue perguntou para ela: você sabe o que aconteceu em 1871? Aí a Júlia Boechat responde: a unificação. No que o dono do albergue responde: você estudou no norte, a gente chama de ocupação. Então, é muito sintomático, Gui, que Diego Armando Maradona tenha ido jogar no sul da Itália, tenha sido ídolo, multicampeão pelo Napoli. Maradona que também saiu de uma origem humilde, ali na região de Lanús, ao sul de Buenos Aires, numa vila muito pobre. Então, isso está presente na vida dele, né? E que bom que ele traduziu nos campos e deu alegrias para regiões tão maltratadas, tão discriminadas e, inclusive, subatendidas pelo poder público, né? Pelo governo italiano, por exemplo. O Maradona comprou muito essa briga, né, Vini, da cidade, né? Você falou sobre os cânticos em relação à higiene do povo de Nápoles e como Maradona comprava essa briga do nós contra eles, o sul contra o norte, e você trouxe um balanço histórico muito interessante, né, dessa coisa racial na Itália, desse preconceito que existe, dessa higienização até, e o Maradona foi responsável por comprar essa briga e transformar, né, Reni, o tamanho do clube, né? O Napoli sempre foi grande no futebol italiano, não é um clube menor ou pequeno, mas com o Maradona o clube transforma de tamanho, é o maior ídolo, né, da história do clube, tanto que eu falei do estádio. O estádio antes se chamava São Paulo, né? Não sei se está certo aqui a pronúncia,
E desde que o Maradona nos deixou, o estádio passou a se chamar Diego Armando Maradona. Não é o único estádio a ter esse nome, o estádio do Argentinos Júnior, lá na Argentina, também se chama Diego Armando Maradona. O que eu quero falar agora, Reni, são duas coisas. A primeira delas, as manifestações que nós vimos em relação à morte do Maradona no ano passado. Eu acho que a gente não vai ver nada igual. Nada igual. A gente esperava que as manifestações fossem acontecer, a gente sabia disso, mesmo com a pandemia, né? A pandemia ainda não... A gente não tinha uma situação de vacina como temos hoje, e o Maradona foi cremado na Casa Rosada, né, Reni? Na sede do governo argentino, coisa que nenhum outro atleta vai conseguir, né? Só para você ter a dimensão, você imaginar que um atleta gigante brasileiro vai ser cremado, sei lá, em Brasília, enfim. E é isso, Reni. Ninguém vai ser tão idolatrado, né? O povão foi seguindo o carro que levava o corpo do Maradona até o cemitério, né? E também, Reni, queria falar sobre essa coisa da relação com as drogas, que me deixa muito até revoltado. É como algumas pessoas, os moralistas de plantão, ficam sempre colocando em primeiro plano essa coisa, o Maradona é drogado, o Maradona é drogado. Só falam isso, esquecem do tanto que o Maradona jogou de bola, esquecem do tamanho que o Maradona tem como personagem, e também é falta de olhar para o próprio umbigo, porque não é simplesmente ser drogado, isso é uma doença que tem que ser tratada como qualquer outra, e o Maradona acabou não tendo os tratamentos, enfim. E quem chama o Maradona só de drogado, só se atém nisso, Reni, pode ter um familiar que está com... Isso é uma doença, cara, você não pode tratar simplesmente como só uma ofensa, né, Reni? Sim, e essa estigmatização diz muito sobre nós quanto sociedade e o que a gente faz, o que a gente tem de política de drogas, né? Porque a gente sabe que a guerra às drogas é uma questão política e ela ser mantida, ela tem razão de ser para continuar enjaulando, encarcerando a população preta do nosso país, em vez de tratar isso como uma questão de saúde e racionalmente, a gente trata só como uma questão de segurança pública e acaba tendo esse efeito colateral na nossa sociedade, né? Isso é muito triste. E sobre o velório, uma imagem que ficou para mim também, Gui, é do pessoal que estava acompanhando, e quando passava pelo caixão, né, obviamente ficavam pouquíssimos segundos, porque era muita gente na fila, jogavam presentes, né, jogavam uma camisa, jogavam alguma coisa, o negócio ficou lotado ali, que dá para preencher uns 100 armários, assim, de presentinhos que o Maradona ganhou, né? Todo mundo queria deixar alguma coisa para ele, né? É muito legal você ter lembrado disso. O povão jogando camisa e até camisas do River Plate, né, Reni? A gente viu torcedores de Boca e River juntos, porque é aquela coisa, por mais que o Maradona também tenha sido um craque do Boca, torcedor fanático do Boca, o maior rival do River Plate, e aí nós estamos falando da maior rivalidade no nosso continente, né, Boca e River. Acho que nada é tão grande, nada é tão forte quanto essa rivalidade por aqui, e a gente via torcedores de Boca e River abraçados, né, imagens assim, muito bonitas, muito legais, de tudo que a gente falou do ídolo que transcende o esporte e transcende até a rivalidade. Nossa, essa imagem, eu lembrando aqui, eu até me emociono, porque é uma coisa muito forte, é uma coisa... Putz, é sensacional isso. Grande imagem que você lembrou aí desse momento do velório do Maradona. E até puxando para outro assunto aqui, Gui, mas ainda falando de Dom Diego, a questão dele se manifestar politicamente, né? Se você, né, essa discussão se um atleta pode ou não se manifestar, isso nunca existiu para o Maradona, né? Quem dera a gente tivesse mais
Maradonas nesse sentido, se posicionar e não ligar muito para a repercussão, enfim, do que ele vai falar, mas se manifestar politicamente e achar importante isso acontecer. A gente lembrou aqui, en passant, essa relação do Maradona com o líder cubano Fidel Castro, né? E também devemos destacar aqui a relação que ele teve com Julio Grondona, que foi presidente da AFA entre 1979 e 2014, né? Uma relação que muitos definem como de tapas e beijos. Por exemplo, em 86, ano da consagração argentina na Copa, o camisa 10 ganhou beijos e abraços de Dom Júlio, né? Que era o todo-poderoso da AFA naquela época, né? E só que depois, anos mais tarde, isso bem depois, né? 20 anos depois, aí já aposentado, o Maradona chamou o Júlio Grondona de mafioso, né? Falou assim numa entrevista para TIC Sports: Grondona é mafioso demais para tirá-lo da FIFA. Quando é posto sob pressão, Grondona diz: cuidado, não sou o presidente da AFA, sou o vice-presidente da FIFA. Então ele ameaça todos os argentinos, declarou Maradona nessa entrevista em 2006. Quer dizer, é algo que a gente tem que questionar, porque, poxa, enquanto jogador, né, e fazendo seus feitos em campo, Maradona, digamos assim, passava um pano, né, para as acusações de corrupção, por exemplo, que o Cartola argentino sofreu ao longo do tempo, né, acusado de corrupção. E depois veio aí fazer essa crítica. O Maradona também, que desafiou o João Avelange, né? Maradona chamou Avelange de ladrão e, em certa ocasião, ele disse o seguinte: a FIFA fez uma campanha contra mim quando assumi meu vício pela cocaína. A FIFA tem viciados em outras coisas. Avelange fez coisas bem piores que consumir drogas. Ele roubou milhares e milhares de dólares e não tem vergonha disso. Parabéns para o Maradona. Perfeito, né? Ele que foi tirado, né, da Copa do Mundo de 94, né? Ele disputou só a primeira fase. Feliz eu de saber que Maradona era um cara que não tinha rabo preso quando o assunto era política, e isso, claro, não poderia deixar de constar aqui no nosso Chuteira Ativista, onde fazemos esse projeto nosso dedicado à intersecção desses dois mundos, que, aliás, estão juntos, e quem separa, como aquele lá que foi apresentador da Globo, tá viajando na maionese, né? Tá sim. Olha, Reni, antes até de lembrar também alguns pontos dos engajamentos políticos do Maradona, eu me lembrei agora daquele encontro que ele teve com o Pelé, né, quando o Maradona era um apresentador de programa em 2005, jogaram bola juntos, né, que foi um dos vídeos que apareceram depois da morte do Maradona, é um dos vídeos mais bonitos que eu já vi, assim, que reúnem dois pesos pesadíssimos do futebol. E falando um pouco do lado político, né, Reni, o Maradona era muito fã do Che Guevara, né, tinha uma tatuagem no braço do Che Guevara, era muito próximo do Fidel Castro, viu o Fidel Castro como um segundo pai, sempre também se aproximou muito da ex-presidente, hoje vice, né, a Cristina Kirchner, e também nunca deixou de alfinetar o ex-presidente argentino, né, o anterior ao Alberto Fernandes, o Maurício Macri, que também foi presidente do Boca, Reni. Você lembra disso? Presidente do Boca, o glorioso Maurício Macri, o Maradona mandando ele ir para Tailândia, né? Então, a gente admira porque ele nunca fugiu dessa luta política, desse engajamento político. O Maradona sempre, nunca se furtou a se posicionar, né, Reni? E acho que isso também é o que a gente mais gosta, é o que o povo argentino também mais gosta, né? E agora, só para fechar, eu queria falar de duas experiências que eu tive assim com os argentinos que me chamaram muita atenção. Eu assisti um jogo da Argentina na Copa do Mundo, aqui no Brasil, em 2014,
E era impressionante, o jogo comendo solto, e aí aparecia o Maradona no telão. Os torcedores argentinos, eu fiquei muito próximo deles, eles simplesmente paravam de olhar para o jogo e olhavam para o telão naqueles 5, 10 segundos que o Maradona aparecia ali, faziam uma reverência, cantavam Diego, Diego, Diego. Era uma cena, é uma cena que ainda não sai da minha cabeça. Eu acho que poucos ídolos do esporte conseguem ter essa transcendência que a gente já disse aqui. E também, Reni, na Copa de 2018, tem aquela imagem, a imagem para mim da Copa do Mundo, da Rússia, que é o sol, né? O sol escolhe o Maradona, o sol vai até ali o Maradona, ilumina o Maradona, e abaixo dele ali a torcida argentina reverenciando o ídolo. Ele também estava bem insano naquele jogo ali, mostrando o dedo do meio, alfinetando o Sampaoli, que era o técnico da Argentina na Copa da Rússia. Então, são cenas como essa que mostram para a gente que não teve a oportunidade de ver o Maradona jogar só por vídeo, né, documentários também que tem por aí, e a gente vê, né, Reni, como ele ainda tem essa memória do povo argentino, né, como o povo ainda reverencia e vai reverenciar para sempre o Maradona. Sim, e a gente brinca no futebol, né, que a bola procura o craque, né, nesse caso do sol, né, o sol procurou o grande ídolo argentino. E uma lembrança que eu queria trazer aqui também, Gui, que eu não, acho que eu falei que é uma lembrança, mas era algo que eu não lembrava, talvez eu tenha esquecido desse fato, que o episódio, eu acho isso uma coisa espetacular, que o episódio da La Mano de Dios, né, contra a Inglaterra, no mesmo jogo tenha acontecido o gol mais bonito da história das Copas, que é quando o Maradona dribla todo mundo, deixa os ingleses correndo atrás dele, sentados, e faz um gol espetacular. E engraçado, e depois o Messi, inclusive, fez um gol pelo Barcelona bastante parecido, anos depois, né? O que é uma coisa fantástica também. E eu acho que nesse momento do nosso programa vale colocar 2 áudios. Primeiro, a narração esplêndida do uruguaio, mas de muito coração argentino, Vítor Hugo Morales, depois desse gol fantástico do Maradona contra a Inglaterra. Aliás, os jornais ingleses bem sacanas quando o Maradona morreu, nas capas dos tabloides que estampavam, sabe o quê? Não algum momento dessa arrancada, mas La Mano de Dios, né? Justamente o gol que Maradona fez de mão e que acabou validado naquela Copa, mas espaço aberto para a narração de seu Júlio Morales. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¿Qué planeta viniste? Para dejar el cabinete inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Realmente um momento sensacional e que bacana, né, Gui, que muitos narradores, não vou falar muitos, mas alguns narradores se deixam emocionar e como isso nos emociona também, né? E eu queria botar um segundo áudio, né,
Eu acho que ninguém vai nos derrubar se a gente botar esse áudio, né? Ninguém vai dar um golpe no chuteiro ativista. Eu quero botar justamente o áudio que você falou do encontro do Maradona com Pelé, o momento que Pelé e Maradona estão cantando juntos uma musiquinha, é um momento fantástico também. Vamos botar um trechinho. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Bati, un Pelé. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. E, Reni, a gente sabe que La Mano de Deus é um gol de reparação histórica, né? Por tudo que aconteceu ali com as Ilhas Malvinas, a torcida argentina tem um canto até para isso, contra os ingleses. Então, aquele gol é um gol de reparação histórica. Não tinha que anular mesmo, não. Gol legal, segue o jogo. Esse lance, para mim, Reni, o lance mais emblemático da história do futebol. Eu não costumo usar muito as redes sociais e tal, mas depois que o Maradona infelizmente nos deixou, eu postei aquela imagem e para mim aquele é o lance mais emblemático da história do nosso esporte favorito, o nosso esporte bretão, né? Isso, Gui. E que bom que você falou desse assunto da reparação histórica. Eu sugiro muito que quem um dia tiver oportunidade na vida, né, vá a Buenos Aires, vá a Montevidéu, para a gente perceber o que é um povo falando sobre si, sobre o seu país e questão de identidade nacional. Porque no Brasil a gente não tem isso. Passou do Império para a República, ultrapassamos regimes autoritários para democráticos, nós não temos uma identidade nacional até hoje, né? E o povo argentino e o povo uruguaio, até que com uma questão de memória e conservação da memória, eles exaltam esses personagens que passaram pela história e, sobretudo, em monumentos, tal. A gente tem muito pouco isso no Brasil de conservação da memória e é um negócio que talvez seja até um desafio para um país melhor, né? Essa construção da identidade nacional. E uma coisa que tem que, para mim, andar ao lado disso é justamente o tema da representatividade, que sempre também muito esquecido, muito deixado de lado, e que a gente só vai, no meu ver, de muita gente, só vai ser um país melhor quando a gente entender que muitos dos nossos problemas passam pela nossa história escravocrata, pelo racismo incutido em várias esferas da nossa sociedade. Gui, manda ver, o que você quer comentar? Só rapidinho, Reni, que às vezes os nossos ídolos no esporte, os nossos gênios da literatura são muito mais reverenciados fora do que dentro. Eu tenho essa impressão. Até de resgate de memória me vem na cabeça o Ayrton Senna. A gente sempre, às vezes, esquece até da genialidade do Ayrton, de como o Ayrton era um cara espetacular, um ídolo nosso, e a gente precisa que venha o Lewis Hamilton para relembrar isso para a gente, do quanto o Senna era genial. A gente, às vezes, precisa ver um diretor de cinema norte-americano lendo o Machado de Assis sem querer, querendo, falando, pô, que negócio genial, não sei o que e tal. Então, essa coisa da memória também vale para resgatar gente muito boa que o Brasil tem, não só no esporte, mas na literatura, nas artes, em todas as áreas, né? Exatamente, Gui. E só para fechar aqui, antes do nosso tradicional O Que Você Viu, eu queria fazer rapidamente uma breve história, lembrar uma história muito bacana envolvendo o Maradona, que, na verdade, foi recordada
pelo Instagram do Charme da Bola, que é mais um desses coletivos que integram a nossa rede de coletivos sobre o futebol e como o futebol transcende as 4 linhas. O Charme da Bola, ele fez um post que começa com o seguinte: começa com uma pergunta. Você jogaria seu talento na lama por uma causa nobre? E aí ele vai contar uma história do Maradona, que é a seguinte, Gui. Recém-chegado a Nápoles e disputando sua primeira temporada com a camisa do Napoli, Maradona ainda vinha construindo a imagem que ao longo dos anos o tornou tão identificado com a cidade, que a gente já falou aqui. Era janeiro de 1985, quando Pietro Puzzoni, colega de elenco, fez um pedido para o argentino. O filho de um amigo do Puzzoni estava passando por um delicado problema de saúde e a família precisaria levantar 20 milhões de liras, a moeda italiana daquela época, para que o menino pudesse fazer uma cirurgia lá na França. A família, então, estava organizando um jogo beneficente no estádio municipal de Acerra, a 15 quilômetros ao norte de Nápoles. E Acerra, terra natal desse menino que precisava da cirurgia. Só que tinha um problema, Gui. Além de ter capacidade para apenas 5 mil espectadores, o estádio mal tinha gramado, Gui. Era o famoso terrão, né? O terrão que, se viesse uma chuva, virava o quê? Virava lama, né? Terra batida, inverno italiano, virava um lamaçal com toda a umidade que trazida pelo o inverno italiano, o que impedia, claro, em termos, a prática de um bom futebol. Maradona, para o desespero dos dirigentes do Napoli, né? Porque com medo dele que ele tivesse uma lesão, topou a ideia de imediato fazer esse jogo para ajudar a família do menino. E Dom Diego, além dos 12 milhões de liras que precisou pagar para um seguro contra lesões, deu à família do garoto 15 milhões de liras. O que faltava justamente para viabilizar a cirurgia foi arrecadado com o amistoso, já que a torcida local, obviamente, lotou o estádio para ver o Maradona jogar. Como a gente falou, Maradona recém-chegado a Nápoles, vindo do Barcelona, né? Após um jogo disputado contra o Torino pelo campeonato italiano, Maradona e seus colegas foram à Serra enfrentar o time da cidade, né, nesse jogo beneficente. Por causa da precariedade do local, o aquecimento foi no estacionamento do lugar mesmo, em meio à multidão, mostrando mais esse lado humano de Maradona e dos seus companheiros de Nápoles, por que não? Em campo, 4-0 para o Napoli, com 2 gols de Maradona, um deles, segundo as testemunhas, uma pintura, né? Ao término do jogo, invasão de gramado, todo mundo queria abraçar e agradecer o argentino, né? E aí, fechando essa história maravilhosa com uma declaração do Maradona, ao ser interrogado durante o jogo do porquê ele se dedicou com tanta vontade àquela partida amistosa, né? Maradona jogando aquilo como se fosse um jogo do Napoli normal, ele respondeu: você não entendeu quem é Maradona, eu só jogo para vencer, qualquer que seja o adversário. Então, Gui, uma história fenomenal, resgatada aqui pelo Charme da Bola e outros portais, o Cautiopédia, que mostra o tamanho desse pequeno, em termos de altura, jogador que foi Dom Diego Armando Maradona. Bom, perfeito, René. Acho que depois dessa história a gente pode encerrar a discussão sobre o Maradona, mas vamos pular para aquele quadro nosso favorito aqui. O que você viu? Olha, René, vamos lá, hein? O PSDB, neste ano, bateu no peito, não, vamos fazer as prévias, e a grande imprensa tratou como um mega evento. Parece que dali ia sair o próximo presidente da República, né? Vale lembrar que nas intenções de voto, claro, tem chão até a eleição, mas se juntar os 3
os 3 mosqueteiros lá do PSDB, né, João Dória, Arthur Vigílio e Eduardo Leite, nas intenções de voto, se juntar, no momento não somam nem metade de um dos 2 candidatos favoritos aí. Mas, Reni, aí é o seguinte, né, bateram no peito, vamos fazer as prévias e tal, e fizeram as prévias. Só que a prévia deu errado, deu ruim na prévia, Reni. O aplicativo lá que ia fazer travou, deram um golpe lá, como a gente gosta de dizer, né? Às vezes o aplicativo que a gente grava aqui também dá golpe na gente. Mas, olha, um partido que não consegue nem organizar uma prévia, tem condição de organizar o Brasil? Fica a pergunta por aí, Reni. Não dá, né? Mas e você, meu querido? O que você viu nesta semana que te chamou a atenção? Eu queria falar, Gui, de uma pessoa muito especial para o nosso futebol. Estou falando de Miraildes Maciel Mota, MMM, a querida Formiga, que nessa semana que gravamos se despediu da seleção brasileira feminina de futebol, se aposentou da seleção. Defendeu a amarelinha por 26 anos. A Formiga, lembrando, já tem 43 anos de idade, 234 partidas pela seleção, 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas na carreira. A Formiga vai seguir jogando. A Formiga, ela é interminável e ela continua jogando muita bola. Vai continuar atuando pelo São Paulo, mas na última quinta-feira, dia 25 de novembro, entrou em campo a última vez para jogar com a camisa do Brasil. E, pô, a Pia podia ter dado mais minutos para a Formiga, né, Pia? Entrou nos 15 minutos finais, né? Deu tempo de participar, por exemplo, da jogada do último gol da vitória por 6-1 do Brasil sobre a Índia. Na nossa vinheta tem uma fala da Marta que diz o seguinte: o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Antes dela falar fazer esse manifesto, né, ela disse o seguinte: o futebol feminino não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Formiga para sempre, chamando para um chacoalhão das pessoas que comandam o nosso futebol para valorização do futebol feminino. A Formiga é um monumento da história do nosso futebol. Perfeito, Reni. A lamentada despedida da Formiga, que o jogo parece que foi meio escondido, né? Foi numa quinta-feira, 10 da noite, não tinha tanto público assim, né, na Arena da Amazônia em Manaus. Uma pena, a Formiga merecia uma despedida maior, mas isso não diminui o tamanho que ela tem no futebol brasileiro. Então é isso, Reni. A gente encerra aqui nossa edição, nosso programa número 21, hein, Reni? Nossa Senhora, estamos andando, estamos por aí, já são 5 meses. Vamos seguindo e a gente volta em breve, né? Ô Gui, só para falar que o pessoal fala que depois dos 21 não cresce mais, né? Mas no Chuteira a perspectiva de crescimento é sempre alta. Valeu, Gui, até uma próxima. Tudo de bom.